Saudações albinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, porque afinal de contas o Santos vai entrar em campo amanhã. Então hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila. E é o último pré-jogo do mês, possivelmente. Grandes chances do Santos ficar parado aí durante todo o resto do mês de março e voltar só no mês de abril. Já temo aí, porque deve ser um jogo próximo do meu aniversário e normalmente isso dá errado. Mas vamos falar aqui primeiro de Santos e Iguatu, mando de campo do Santos, mas portões fechados. A princípio, pode ser que mude, mas eu acredito que não. Portões fechados para o Santos, que não tem mais a vantagem do empate, joga pela vitória, se empatar vai para os pênaltis. Então vamos falar aqui das possibilidades dessa partida, deste Santos absolutamente desmantelado psicologicamente, destruído, com o torcedor descrente. Talvez até seja um ponto positivo não ter torcida no estádio de Vila Belmiro. Pelo menos os jogadores não serão apupados pelas vaias que certamente viriam do torcedor. Então vamos falar de Santos e Iguatu pela Copa do Brasil, mas antes peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilha e comente o que você espera dessa partida, uma partida que está assustando todos e cada um dos santistas. Tenho certeza que nenhum santista está confiante para essa partida. Eu particularmente não me sinto muito confiante, mas é uma partida muito importante para o Santos, já que a Copa do Brasil paga muito, deve dar aí uns 3,4 milhões, coisas assim. E o Santos está precisando muito de dinheiro. Já está cogitando vender o Ângelo para o Flamengo. Muita gente falou sobre isso. Vamos falar também, a gente vai ter bastante tempo para fazer vídeos sobre outras situações do Santos fora das quatro linhas. Mas hoje é dia de pré-jogo, então vamos discutir essa situação do Santos, que pode ter a volta de Ângelo, que não vinha sendo relacionado por uma questão de lesão. Foi até, inclusive, depois daquele tweet dele elogiando o cara que marcou o gol pelo Flamengo. Então, enfim, é o Ângelo que está envolvido nessa questão de venda também. Parece que ele não está querendo muito sair e o Flamengo está querendo que comprar ele. Então, toda uma situação. Mas já temos aqui as possíveis escalações. No caso, a possível escalação do Santos, com algumas novidades, até na questão de relacionados. Então, estou aqui com a escalação do Lucas Mussetti, time com João Paulo no gol, nada além do esperado. João Lucas, Messias Bauerman e Felipe Jonathan, então uma dupla nova, né? Porque o Joaquim parece que se contundiu feio mesmo, o Michael não vinha jogando bem. Então, João Lucas, Messias, Bauerman, uma dupla de zaga um tanto quanto lenta, e Felipe Jonathan. Aquele meio de campo de Fernandes, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. E Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Então, o Lucas Braga assumindo a titularidade do Mendonça e com o Ângelo relacionado, ficando aí no banco para quando entrar durante a partida. Outros relacionados também são Zabala e Miguelito. Então, podemos ter aí a presença de Miguelito. Até seria interessante tentar algumas opções diferentes, como o próprio Miguelito, talvez até o Daniel Ruiz em algum momento. Então, o Santos, enfim, tem esse jogo aí para ver algumas opções. Afinal de contas, não tem mais campeonato paulista para tentar fazer qualquer coisa aí. Jogo que vale muito, jogo que vai ter aí uma premiação muito importante, mas mais do que isso, acho que é o jogo que define se o Odair Helman fica nessa parada ou se sai. Eu sempre digo que eu não sou muito a favor de saída de treinador muito cedo, mas o trabalho do Odair Helman até agora é terrível, é muito fraco. E certamente, se o Santos perder, ele tá fora. E a questão é, se o Santos ganhar jogando mal, ganhar de pouco, ganhar sofrendo, ou se empatar, deveria ou não deveria continuar? Eu acho que continua, porque você não vai ter justificativa. Mas, se for a decisão errada, mantê-lo com uma classificação só, e tão somente pela classificação contra o Iguatu, você
vai ter aí vários dias até, até poder, enfim, jogar de novo, né, se apresentar novamente. E nesses vários dias, o Santos pode desperdiçar o seu tempo até a estreia no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos fez uma coisa parecida com o Jair Ventura em 2018, em que o Santos estava jogando muito mal, aquele time que tinha Rodrigo, Bruno Henrique, Gabigol, enfim. E o time jogando mal, beirando a zona de rebaixamento, consegue uma vitória no último lance contra o Fluminense fora de casa, um belo gol do Bruno Henrique. E isso mantém o Santos fora da zona de rebaixamento e o Jair Ventura no comando do time por todo o intervalo da Copa do Mundo. Na volta, o Santos perdeu aí mais 2 partidas, ele dançou, entra o Leverkusen, não acrescenta muita coisa. Não, 2018, né? Entra o Cuca, não acrescenta tanta coisa assim, não leva o Santos para Libertadores, mas melhora o time a ponto de não passar sufoco, não correr risco de rebaixamento. O Santos, que joga nesse dia 9 de março, e deve voltar a campo dia 17, 15, 16 ou 17, né, que é o fim de semana de abril. Felizmente, já uma semana depois do meu aniversário. Lembrando que, eventualmente, vai ter Sul-Americana ou, caso o Santos classifique, outro jogo da Copa do Brasil no meio. O ano passado, o Santos, sob o comando do Fabião Bustos, de novo não se classifica na última rodada. Fica parado mais ou menos um mês, volta a jogar dia 5, foi uma terça-feira, contra o Banfield. E é por isso assim que depois, durante esse período parado, eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas eu já não tenho muito mais expectativa, assim. Eu já não tenho mais força para ter esperança no Santos. Muito por causa desse intervalo contra o Banfield. Desse intervalo que o Santos teve antes do jogo do Banfield, em que eu imaginava que o Bustos, depois de um começo bom de Campeonato Paulista dele, não do Santos, mas dele, assim, de time marcando muitos gols, mostrando estrutura tática, eu fiquei com uma expectativa de que esse tempo para trabalhar fosse positivo, o Santos conseguisse voltar bem, e aí jogou aquele jogo terrível contra o Banfield. Então, dessa vez eu já estou absolutamente pessimista. Acho que se o Santos ficar parado todo esse tempo com o Odair Helman, não vai ter evolução, porque nada indica que vai ter, né? Nada na história do Odair Helman no Santos indica uma melhora nesse tempo parado. O Santos ficou parado a semana inteira contra o Ituano e seguiu parado durante o jogo. E teve 2 meses para se preparar para o Campeonato Paulista e fez esse fiasco. Então eu não acredito que o Santos vá melhorar sob o comando do Odair Helman. Espero estar errado, porque eu espero que o Santos classifique, torço muito, eu acredito que é possível, porque afinal de contas o Iguatu não é um time alto nível, mas até aí também o Guarani não é muito. O Ituano estava quase sendo rebaixado do Paulista, então não estou aqui super otimista também com o Iguatu, mas eu torço muito para que passe, e passando, duvido que o Odair Helman vai ser mandado embora nesse período, vai ficar até o começo do Brasileiro, e aí sabe Deus o que vai acontecer. Lembrando que o Brasileiro não só é muito difícil, você já começa jogando contra o Grêmio fora de casa, depois pega os times mineiros, pega o Galo, pega o Cruzeiro, pega a América, então vai ser difícil, vai ser complicado, não estou otimista para o Campeonato Brasileiro também, mas a gente segue torcendo, e torcendo muito para que a diretoria se mexa nesse período aí parada, depois dessa, esperamos, classificação contra o Iguatu. Mas, de novo, lembrando, tudo pode acontecer com esse Santos, das piores coisas, né? As melhores coisas não costumam acontecer, mas das piores coisas parece bem possível. Iguatu que se classificou sobre o América de Natal, jogo que será amanhã às 21h30 do horário de Brasília, também conhecido como 9h30 da noite, de quinta-feira. Parece que o confronto terá a transmissão do Premier e do Sport TV, então possivelmente não vai ter Amazon Prime dessa vez, para quem assinou alguns Amazon Prime aí para ver os jogos do Santos. Dessa vez teremos que voltar para o bom e velho canal Premier e Sport TV para assistir então essa apresentação do Santos. Lembrando de novo, com portões fechados, o Santos até tentou fazer cumprir a mesma punição que Atlético Paranaense e Coritiba cumpriram aqui no Paraná. Para quem não sabe, no outro Atletiba deles do Campeonato Paranaense do ano passado, se eu não me engano foi no Campeonato Paranaense, teve briga nas arquibancadas, enfim. E aí eles pegaram alguns jogos de punição que seriam com portões fechados,
e o Coritiba solicitou para que fosse mudado para mulheres e crianças, né? Entrada exclusiva de mulheres e crianças mediante doação de 1 quilo de alimento. A almoção deu super certo, foi super divulgado. O Coxa colocou acho que quase 10 mil pessoas, o do Atlético lotou, assim, foi muita gente, muitas mulheres, muitas crianças. Acho até uma falta de sensibilidade de quem não permitiu isso, porque num jogo depois do Dia da Mulher, no mês da mulher, seria fantástico a Vila Belmiro com apenas mulheres e crianças, e sem contar que o clima é muito melhor, assim, pelo menos ao que parece, né, vendo as matérias, não conseguiria ir num jogo desses, mas por razões óbvias, mas acredito que o ambiente todo seja mais saudável, seja menos agressivo e nesse sentido mais prazeroso para quem assiste futebol. Então é uma pena que não aceitaram, pelo menos até agora, e eu já estou falando quase na hora do jogo, mas ficamos aqui então na possibilidade do Santos jogar com portões vazios, portões fechados, né? E é uma pena porque daí não abre o precedente para o próximo jogo, caso o Santos classifique contra o Iguatu, se já permitissem essa punição agora, dificilmente não permitiriam para o próximo jogo, que é ir de volta. Então seria muito importante o Santos conseguisse. Então espero que o Santos siga na luta aí, consiga se classificar e para a próxima partida corra atrás dessa punição alternativa, digamos assim. Bom, então, voltando aqui para a escalação, então só para recordar, João Paulo no gol, João Lucas na lateral direita segue titular, Messias e Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Acho que aqui era o momento de talvez tirar o Lucas Barbosa e colocar o Daniel Ruiz, mas de qualquer forma, pelo menos o Braga vai dar uma certa velocidade aí. Mendonça fora, acho que cabe as críticas, o Mendonça realmente não vinha jogando bem. Apesar de, assim, eu não achei que ele não estava jogando bem, eu achava que ele estava lento. Para alguém que tem a alcunha de Speed Mendonça, estava faltando velocidade, aí estava faltando speed. Mas esperamos aí que o Lucas Braga consiga dar essa velocidade, acho que isso ele vai conseguir, a habilidade já tem minhas dúvidas. E ajudar bastante na marcação, né? Acho que o Lucas Braga ele faz muito essa assistente de lateral, como costuma chamar, muito bem. Falta um pouco de qualidade lá na frente, mais próximo do gol, mais próximo da linha de fundo. De resto, preocupação imensa com a dupla Messias e Bauerman. Eu gosto do Bauerman particularmente, já o Messias me preocupa bastante, ainda mais com João Lucas e Felipe Jonathan, que não vem jogando bem nas laterais. Então, acho que o Santos entra assim como favorito, mas é um favoritismo bem pequeno, não condizente com a diferença de tamanhos entre Santos e Iguatu do Ceará, com todo respeito ao Iguatu do Ceará, mas não tem o tamanho do Santos. E aí é isso, o Santos em vencendo essa partida, em se classificando, que é o que todos esperamos que aconteça, fica no aguardo de novo sorteio. Como eu já falei nos outros vídeos, esse é o momento em que, caso o Santos passe, aguarda aí adversários mais complicados. Acho que ainda não nesse sorteio, mas mais para frente. Tem alguns times assim que são um pouco mais acessíveis, mas primeiro o Santos precisa passar do Iguatu, depois a gente pensa nisso. Só dificilmente vai ter jogo em março mesmo, então no 9 de março, o Santos sem jogos aí pro resto do mês, dá bem o tom desse time do Santos. E aí no mês que vem, possivelmente a Sul-Americana ou a próxima rodada da Copa do Brasil sejam antes, não tenho certeza, mas é bem possível. E se bem que tem as decisões dos estaduais, eles não devem chocar essas datas, né? Não tenho certeza. Mas de qualquer forma, então no fim de semana do dia 15 de abril, que é logo depois do aniversário do Santos, então tem isso ainda, né? O Santos vai até Porto Alegre jogar contra o Grêmio, e aí, depois de muito tempo de tranquilidade, aí, mais de um mês de tranquilidade, o Santista voltará ao sofrimento, e aí um sofrimento violentaço, que será este Campeonato Brasileiro, a menos que a diretoria se mexa em muito, se mexa nesse mês aí de tempo parado, que não se mexeu nos outros 2 anos e meio que o Santos já teve com a gestão com ele. Certo, pessoal? Então torcemos para que o Santos fique melhor, jogue melhor, coisa que eu já não tenho muito mais crença, mas que principalmente se classifique. E aí, com relação ao Eder Helman, que a diretoria tome a decisão certa, coisa que eu também já não espero que aconteça, com relação à permanência dele, né? Se vai ficar ou se vai embora, que seja tomada a melhor decisão para o Santos sempre. Torcemos sempre para que o Santos vença, que o Santos melhore, para não termos mais domingos
no nível de tristeza que foi esse Santos e Ituano. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso pré-jogo. Lembrando de novo, amanhã, quinta-feira, bom, ou hoje, né? Possivelmente você vai ver hoje, já que eu tô gravando meia-noite 36. Santos e Iguatu, na Vila Belmiro, 21h30 do horário de Brasília. Transmissão a princípio da Premier e do Sport TV. Acompanhem lá, depois tem pós-jogo, os meninos de Fora da Vila comentando. Esperamos e torcemos muito que seja uma classificação do Peixe. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos, muito obrigado a todos que assistiram este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha, comente aí o seu palpite para essa escalação, o que você achou dela e o que você acha que vai dar nesse jogo contra o Iguatu do Ceará. Muito obrigado a todos, pra cima deles, um abraço.